Só um pouquinho, pessoal. Luane. Valeu, querida. Sim, os astros se alinharam. Fiquei muito feliz de ter conseguido uma aulinha, um dia pelo menos, né, com 3 aulinhas para a gente poder fazer algo um pouquinho diferente. E esse ano eu evitei ao máximo deduções, até porque no segundo ano, né, a gente fez algumas das deduções mais legais. De qualquer maneira, quando eu deixo de fazer uma dedução, de certa forma eu fico pensando, pô, e aquele aluno lá que parece ser tão ninja, ele parece que aquela dedução pudesse despertar nele uma vontade a mais de ir além na física e na matemática, né? Professor, mas eu não estou afim. Não tem problema, meu querido. Se tu te concentrar e tentar acompanhar o nosso raciocínio até o final da dedução, com certeza vai ser uma ginástica cerebral bem importante para ti. E no finalzinho, eu ainda vou finalizar com uma questão que, uma das mais belas que eu já vi nessa parte de acústica ondulatória, que envolve toda aquela parte estudada de tubos sonoros, cordas vibrantes, um pouquinho de ressonância, além da fórmula que nós vamos deduzir agora. Então vamos lá. Para as próximas aulas eu preparei umas questõezinhas do Enem, 11 questões que eu escolhi a dedo do Enem do ano passado, para a gente sentir mais ou menos como é que é o Enem, né? E para a gente voltar a discutir um pouquinho mais de calma, porque ontem à tarde foi muito rápido, né? Eu não estava escalado pro aulão. Não estava escalado para o aulão, e aí eu acabei, uma colega se machucou, eu tive que vir substituir, né? E aí selecionei algumas questões bem rapidamente lá e discutimos a toque de caixa. Hoje vamos fazer um pouquinho mais de calma. Galerinha, ondulatória, equação fundamental das ondas. Opa! Essa aqui, ó, é impossível fazer uma prova sem usar ela, cara. É impossível. Talvez tu não faça conta, mas pelo menos o cara pode te perguntar: se uma onda tem velocidade constante, quando a sua frequência aumenta, né? Se esse número é constante, esse cara aumenta, esse tem que diminuir para a multiplicação continuar dando o mesmo cara, né? Concorda comigo? Um raciocínio tranquilo, né? A UFSC adora esse tipo de coisa. Por isso que o formulário da UFSC é tão rico. Na maioria dos casos não é para fazer conta, é para tu pegar a fórmula e dar uma pensadinha matemática nela, nada demais. Certo? Veja qual é o nome da frase. V igual a lambda vezes F. Essa é a equação fundamental das ondas. Hoje eu também vou precisar, para a dedução, daquela ideia de densidade linear de uma corda. Como é que se calcula a densidade linear mesmo? Isso. Densidade normal é massa sobre volume, né? No caso da corda é massa sobre comprimento. Isso aqui é densidade linear, faz sentido, né? Está preocupado só com a densidade numa certa direção, uma linha. Beleza, vamos precisar disso, com certeza. Além dessa partezinha de ondulatória, eu vou precisar da dinâmica para poder resolver a brincadeira de hoje. Segunda lei de Newton, né? Que fundamenta quase toda a física que a gente estuda, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Que se for aplicada no movimento circular, né? Essa força resultante vira a centrípeta e a aceleração vira a aceleração centrípeta. A fórmula da aceleração centrípeta, que vocês devem ter visto na física A, né? Ou D, não A, é V ao quadrado sobre R. É isso aí, essa dedução também é bem bonitinha, né? Vai por semelhança de triângulos, é bem chatinha, eu já me perdi algumas vezes para fazer essa dedução. V ao quadrado sobre I. O que é o R? É o raio da trajetória que o corpo descreve, né? Tranquilo, tranquilo. É isso aí. Basicamente é disso que eu vou precisar. Né? Seno é uma coisa que tu tens que saber, né? Seno constante tangente, óbvio. E vamos dar uma olhadinha então em como o nosso querido Taylor criou aquela famosa fórmula de Taylor. Primeiro, Taylor desenhou uma corda sendo tracionada por uma certa força F e desenhou um pulso nessa corda, formando um arco de circunferência. Então ele percebeu que dá para imaginar que o pulso que se forma na onda se aproxima de um arco de circunferência. Nós sabemos que aqui é a crista, né? Aqui é a frente de onda, e nós sabemos que essa onda se desloca para frente, né? A prática nos mostra isso, certo? Pega a corda, sacode, o pulso vai se deslocando para frente, tranquilo? Eu quero justamente descobrir como é que se determina matematicamente, fisicamente, a velocidade desse pulso. Aí Taylor pensou, peraí cara, eu vou estudar um elemento bem pequeno dessa corda. Ele então pensou em estudar um elemento bem pequeno. Eu coloquei ele aqui grande, esse elemento da corda, só para tu enxergar ele. Mas na verdade ele é bem pequeno, esse elemento, bem pequeno mesmo. Tão pequeno que eu posso desenhar ele como um ponto ali, ó. Só que, tu concorda comigo que numa corda
que está sendo puxada por uma força F, cada pedaço dessa corda, se eu fosse desenhar cada pedaço separadamente, está tracionado pela mesma força F. Tudo bem para vocês? Se eu for desenhar um pequeno pedaço da corda, eu tenho que desenhar esse pedaço sendo puxado pela força F para ambos os lados? É honesto isso, né? Certo? Porque a corda estaria parada, né? Se não fosse resultante zero naquele pedaço. Então tem F para lá e F para lá. Assim como nesse pedaço pequeno. Ó. Esse pedaço pequeno ele tem uma força F puxando ele para cá. E a mesma força F, eu só fiz com um vetor grande ali para poder enxergar o que vai acontecer. Concorda comigo? Existem aquelas forças, certo? Aquelas forças existem tracionando aquele elemento. Agora olha só. Esse raio aqui, ó, essa pontilhada, ela é perpendicular a qualquer ponto. O raio é sempre perpendicular à circunferência, concorda comigo? Né? A tangente à circunferência, concordo plenamente. E eu selecionei esse outro raio aqui, eu selecionei de tal forma que aqui continua 90 graus. Professor, não parece 90 graus? Eu sei que não parece, mas vamos dizer que é 90 graus. O desenho eu poderia ter feito um pouquinho mais de carinho, né? Mas não vou apagar para não macular o desenho. Show de bola. Então tu concorda comigo que esse ângulo aqui, ó, é este ângulo que vai aparecer aqui, ó. Fechou? Vê se tu concorda comigo. Tava ali perpendicular, não é isso? Aí eu peguei esse cara e desloquei ele um ângulo θ para cá, ó. A perpendicular que estava grudada veio junto, né? Certo? Então aquele ângulo que se abriu ali também foi θ, né? Faz sentido? Certo? Eu tinha um pouco de dificuldade de visualizar isso. Então tu imagina um esquadro aqui perpendicular. Se eu mexo esse lado do esquadro um ângulo θ, essa parte que está grudada também vai se deslocar de um ângulo θ. Por isso que ali abre um ângulo θ. Então tu vê, se eu quiser descobrir aquele ângulo ali, ó, eu posso pesquisar esse ângulo aqui, dentro da circunferência. Aliás, tem até um triângulo aqui, ó. Não é? Um triângulo retângulo. Já que isso aqui é o raio da circunferência, eu posso dizer que ali tem um triângulo retângulo com essa cara aqui, ó. Aqui é o raio, aqui é 90 graus. E esse tamanho, peraí, eu vou dizer que o tamanho desse elemento que eu escolhi para estudar é ΔL. Certo? É um tamanho bem pequeno, mas ele é curvo, né? É um arco, né? Então, quanto é essa metade aqui? Muito obrigado. ΔL sobre 2. E lá está o ângulo θ. É isso aí. Pessoal, eu já falei que esse cara é um elemento extremamente pequeno. Tudo bem? Então, eu posso representar ele por um ponto. Tranquilo? E nós acabamos de ver que tem duas forças F tracionando esse cara, uma para cada lado. E essas forças F estão fazendo um ângulo θ com a horizontal. Tudo bem? Eu vou decompor no eixo X e no eixo Y essas forças. Essa é a Fx. Opa! Olha só que interessante. Na horizontal tem a mesma força Fx atuando para a direita e para a esquerda. Elas se... Muito obrigado. Porém, tem duas componentes Fy para baixo. Essas componentes se anulam? Se somam, parabéns, se juntam. Força resultante igual a 2 tranquilo? É Fy, mas Fy, 2 Fy, né? E é a força resultante atuando naquele pequeno pedaço de corda. É isso aí. Como é que se calcula Fy? Isso tem que saber fazer. Como é que é a decomposição mesmo? Fy é igual. É com seno, parabéns. F, que é a força original, vezes seno. Na outra sala demorou alguém a me cantar essa pedra. Um monte de gente ficou insegura para decompor um vetor, cara. Imagina se o cara não consegue no começo do primeiro ano do ensino médio. Será que ele vai conseguir o vestibular da UFSC? Estou pensando na UFSC, não Enem. Certo? Então toma cuidado. Ó. Se tu não lembra como é que decompõe, amigo, cara, corre que talvez dê tempo. Beleza? Certo? Então tem que considerar que todos vocês entendem decomposição. Força resultante é igual 2 vezes F vezes seno. Aí, ó, agora já descobri como é que eu vou achar aquele seno lá. Ó. Eu vou achar aquele seno através desse triângulo retângulo. Quem é o seno do ângulo θ? É o cateto oposto, ΔL sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o R. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. É a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Então, o seno daquele ângulo θ é o tamanho do elemento infinitesimal que eu escolhi, dividido por 2R. Então, ó, o seno daquele ângulo depende tanto do tamanho do elemento escolhido, quanto do raio da circunferência escolhida para fazer a dedução, né? Certo? Ah, professor, e se eu escolher outra circunferência?
E se eu escolher outro tamanho de elemento infinitesimal? Calma, calma que a matemática resolve isso. Força resultante é igual 2 vezes F vezes, quem é o seno de θ? Delta L sobre 2R. Opa, já dá para cortar 2 com 2, né? Descobri que a força resultante atuando naquele pequeno pedaço de corda é F vezes delta L sobre R. Legal. Agora que eu sei a força resultante atuando naquele pequeno pedaço de corda, eu posso usar a dinâmica em cima dele. Eu posso usar a segunda lei de Newton em cima dele para continuar os nossos estudos. Segunda lei de Newton é a famosa física, meu amor. Força resultante igual a massa vezes aceleração naquele pequeno ponto. Só que concordas comigo que aquele cara, ele está numa trajetória circular, a velocidade dele é tangente e a força resultante aponta para o centro. É ou não é característica de movimento circular uniforme? Ah, professor, mas a corda não está girando. Eu sei, mas naquele instante em que o pulso está passando naquele ponto, eu posso considerar que aquele pequeno pedaço de corda está sim descrevendo o movimento circular uniforme naquele instante. Então, a força resultante é a força centrípeta e a aceleração é a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta nós já vimos de outra dedução, que é V ao quadrado sobre R. E aí o legal é que isso aqui é uma dedução, né, cara? É uma outra dedução, o cara tem que ter fé na ciência, né, cara? Tem que acreditar. Força centrípeta é a resultante, não é? E quem é a resultante? É F vezes delta L sobre R. Isto é igual a M, V ao quadrado sobre R. Eu posso eliminar o raio, mostrando que o raio da circunferência que tu escolheu não importa para o resultado final da tua dedução. Putz, mas peraí, eu não sei o tamanho daquele pedaço de corda, cara. Eu sei que ele é muito pequeno. Eu preciso me livrar daquele tamanho pequeno do pedaço de corda. Só que densidade linear de uma corda é a massa da corda dividido pelo seu tamanho. Concordas que achar a densidade linear de uma corda é uma tarefa bem simples? Primeiro que o fabricante te fornece. Segundo, se não fornecer, bota na balança, vê quantos metros de corda comprou, divide e acabou. Eu sei o comprimento daquele pequeno pedaço de corda, não sei? É delta L. Pequeno pedaço, está dividindo, passa. A massa específica da corda vezes o tamanho do pequeno pedaço é a massa dele. E eu quero isolar o delta L, está multiplicando, passa. O tamanho dele pode ser calculado pela massa dele dividido pela densidade linear da corda. Vou substituir aquele delta L, vamos ver como é que vai ficar. M sobre μ, mv ao quadrado. Corta a massa com massa, ao quadrado passa para o outro lado. Jezebel, Taylor é foda, meu querido. O pior não é tu fazer a dedução depois que Taylor já fez, depois que já simplificaram a dedução 1 milhão de vezes para ela ficar bonitinha e para eu poder conseguir fazer. O foda é tu fazer isso pela primeira vez, essa dedução matemática, depois de anos, às vezes, de trabalho duro, árduo, né? Imagina tu ter cada sacada dessa, uma de cada vez, né, cara? O foda é depois de chegar no laboratório, esticar uma corda no teu laboratório, quadruplicar a força e a velocidade dobrar. Aí é de chorar, né, cara? Aí o cara pega uma corda 100 vezes mais densa. A velocidade cai 10 vezes, porque raiz de 100 é 10. Beleza? Aí o cara começa a acreditar nas coisas, né, cara? Porque é inacreditável. A matemática já tinha mostrado pra ele que é assim. Só que se a matemática mostra, tu vai fazer experiência e não fecha, vira lixo, né? Certo? Então tu vê, toda essa brincadeira que a gente fez aqui não é piada, gente, é fato. Beleza? E experimentalmente confirmamos isso. Agora tu imagina a UFSC, tem chance, tá, querido? Tem chance. Questão discursiva. Deduza a fórmula de Taylor. Fiz que fazer tudo isso. Desenho, os ângulos, às vezes um comentário ainda para explicar por que aquele ângulo é, né? Por que esse ângulo é igual a esse, ó. Certo? Poderias falar, já que a pontilhada, pode botar um ponto A aqui, ponto B, ponto C, né? Já que a pontilhada AC e a pontilhada AB são perpendiculares, aí tu faz o desenho aqui de novo, e essas aqui continuam perpendiculares, então o ângulo alfa é igual ao ângulo θ. Até isso talvez tu tenha que fazer para ganhar um ponto todo, né? Pessoal, mas eu não vou fazer física nenhuma. Não, tens toda a razão. Se não é a tua área, tu não tem que gastar as tardes estudando isso. Porque tu pode passar, né, num vestibular super competitivo como direito, sem de repente fazer a questão ninja mutante discursiva. Beleza? Aí tu tens que ver onde é que eu estou, o que eu quero. Agora, se tu vai ser engenheiro, físico, matemático, era
tua obrigação gastar 1 ou 2 tardes fazendo essa dedução. Porque senão lá na universidade tu vai te bloquear, tu vai ver que lá é muito além do que a gente vê aqui. Então se tu não te preparar com esse tipo de coisa agora, lá tu vai jogar o pano, certo? Bandeirinha branca, vai jogar o pano. Então toma cuidado, tá? Se o teu objetivo é ir para a área das exatas, esse aqui é um bom começo para te começar a treinar. Eu lembro que eu treinei umas 3 tardes para conseguir fazer a dedução sem colar, certo? Aí passei uns 5 anos sem fazer a dedução, fui fazer, me ferrei, não consegui. Tive que dar mais uma coladinha, certo? Aí, essa dedução eu fiz ontem, sem querer, um aluno me pegou de surpresa, não estava preparado. Ele falou, professor, Taylor, deduz aí pra gente. Era uma aula que tinha pouca gente e tal, e eu, pô, não vou dizer que, né, raça, vamos ver, e acabou saindo de primeira, certo? Mas tu vê, mesmo o cara tendo feito já várias vezes, se o cara enferruja, pode perder a dedução, beleza? ITA, o ITA pede sempre, todo ano tem uma questãozinha de deduzir alguma coisa, né? Deduzir equação horária da posição, deduzir Torricelli e Taylor também, às vezes aparece, beleza? Agora vamos ver uma questãozinha mais terrena, né? Uma questãozinha que pode aparecer na UFSC como uma das mais difíceis. No Enem não. Vamos ver uma questãozinha bem bonitinha ali.